portanto, suporta o sofrimento, como um bom soldado de Jesus Cristo. Porque ninguém que milita pode se embaraçar com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o escolheu para ser soldado. Diga amém. Glória a Jesus. Pode tomar o seu assento, você que está de pé. É essa mesmo? Aleluia. Meus irmãos, a primeira coisa nessa noite que eu queria falar aos irmãos, e desejo do meu coração é que você frise na sua memória, é que Deus, quando te chamou para estar em sua presença, Deus não te chamou para ser apenas um telespectador. Deus não te chamou apenas para ficar na arquibancada. Deus não te chamou apenas para ser um ouvinte da sua palavra. A verdade que nós precisamos entender é que quando Deus nos chama para a sua presença, Deus, Ele nos chamou para que nós fôssemos soldados do reino do céu. E aqui há um problema muito grande, porque vivemos dias que muitos não querem ter o compromisso de ser um soldado. Eles querem ter a rotina de ser alguém que assiste culto, que frequenta a igreja, que até participa das reuniões, mas que não tem um comprometimento totalmente dedicado ao propósito, à vontade e ao projeto de Deus para a sua vida. A primeira coisa que eu quero que você entenda, e olhe para mim, para você gravar isso nesta noite, é que Deus não te chamou só para você frequentar culto, só para você ser um espectador da mensagem, da palavra de Deus. Mas nessa noite, se você está aqui, é porque Deus te alistou para ser um soldado do reino do céu. Haja vista que o apóstolo Paulo, no capítulo de número 6, na carta que ele escreve à igreja de Efésios, ele vai dizer que nós precisamos nos fortalecer na graça e no poder de Cristo Jesus. Por quê? Porque nós estamos envolvidos em uma guerra, e esta guerra não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade, contra principados, potestades que operam nas dimensões celestiais. Sabe o que Deus trouxe você para entender já neste momento introdutório, nesta noite? É que você precisa estar alerta, porque é uma guerra acontecendo. Existem demônios, existem uma multidão do inferno tentando tirar a tua salvação, levar a tua família para o inferno, fazer você sofrer por toda a eternidade. Mas nesta noite, Deus te trouxe para te lembrar: foi eu que te alistei para esta guerra, foi eu que te chamei para esta batalha, foi eu que te escolhi para uma missão na terra. E se Deus te escolheu, a vitória é certa, porque Ele é poderoso. Você crê nisso? A vitória é certa porque Ele está conosco. Você crê nisso? A vitória é certa porque quem nos elegeu foi o Senhor dos senhores. Então nós entendemos que nós estamos alistados em uma guerra, e essa guerra não é contra o meu irmão, não é contra a minha irmã. O apóstolo Paulo diz à igreja em Éfeso que esta guerra é na dimensão espiritual. É por isso que nós precisamos entender que as nossas armas também não são visíveis ao olho humano, mas são armas espirituais. E eu não sei se tem alguém que crê aqui, mas Deus está entregando armas espirituais para você vencer essa guerra a partir de hoje. Eu vou repetir porque sua irmã deu aleluia ali, eu gostei. Deus está entregando armas espirituais para a crente viver a guerra que está enfrentando nesta noite. Oh, aleluia! Haja vista que se estamos dentro de uma guerra, envolvidos em uma batalha, nós precisamos entender como enfrentar as lutas, como enfrentar a guerra, quais são as armas que nós temos. E o
apóstolo Paulo, no capítulo de número 2 da segunda carta a Timóteo, ele vai falar acerca disso. Porque no capítulo de número 2, o apóstolo Paulo, ele escreve dizendo no verso de número 1: portanto, tu, meu filho Timóteo, se fortaleça na graça que há em Cristo Jesus. O que o apóstolo Paulo está entregando aqui para Timóteo e para nós é o segredo da vitória do crente. Fortifique-se na graça de Cristo Jesus. Por quê? Porque a vitória não vai vir pela sua capacidade de falar diante de um público. A tua vitória vai vir na autoridade do nome de Jesus Cristo. A tua vitória não vai vir por causa da tua voz bonita quando você canta. A tua vitória vai vir quando você se fortalece na presença de Jesus Cristo. Tanto é que quando o pastor, na sua palavra inicial, falou do capítulo 3 de Atos, a Bíblia diz que o coxo está na porta da igreja. Mas quando Pedro e João olham para ele, eles dizem: eu não tenho dinheiro, não tenho prata, não tenho ouro, mas eu tenho uma coisa: em nome do Senhor Jesus Cristo, se levanta e anda. Olhe para cá. Simão Pedro sabe que o dinheiro não podia dar àquele homem aquilo que ele precisava. Simão Pedro sabia que o seu nome diante da igreja do primeiro século não era capaz de mudar a história daquele homem, mas ele estava declarando: o que nós temos, o que nós somos, o que nós fazemos é por causa de Cristo, é em nome de Cristo, é uma autoridade de Cristo. Deus está dizendo: fortifique-se na graça que há no nome de Jesus. É Ele que vai te dar vitória, é Ele que vai te sustentar de pé, é Ele que vai te fortalecer em meio à guerra, é Ele que vai segurar na tua mão quando todos virarem as costas. Estou sentindo uma alegria muito boa aqui, e eu já sinto que é a presença do meu amigo Espírito Santo. Eu vim liberar para alguém nesta noite. Se alguém virou as costas para você, se fortalece na presença do amado Jesus. Ele não te abandona, Ele não te desampara, e além de tudo, Ele não perde batalha. Eu estou pregando para crentes vitoriosos aqui, crente que vai sair daqui nesta noite posicionados e dizendo: eu não vou ser só mais um ouvinte, eu vou me posicionar como soldado para enfrentar a guerra, para enfrentar a batalha, com a companhia de Jesus do meu lado. Quem vai andar com a companhia de Cristo contigo, por gentileza, levante a sua mão e dê um sinal para Ele, porque se assim você fizer, eu estou crendo que você será mais do que vencedor, porque não estamos apoiados no homem, mas estamos nos fortalecendo na presença de Jesus, o nosso Deus. A estratégia está sendo entregue: se fortaleça em Cristo, porque é Ele o centro, o fundamento, a base, a estrutura de todo crente, de toda a igreja. Só que o apóstolo Paulo, alguns vão dizer, está talvez na sua última prisão, quando escreve esta carta, e ali ele sabe que ele vai ser entregue à morte. O apóstolo Paulo, ele vai escrever para Timóteo, e ele vai dizer: Timóteo, só que tem uma coisa, nós lemos: suporta o sofrimento como um bom soldado de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele está olhando para o seu filho na fé, chamado Timóteo, e dizendo: Deus te escolheu como um soldado, e aqui tem algo que você precisa, aleluia, entender, Timóteo. Você precisa estar pronto, você precisa estar preparado. Mas olhe para cá para você dar glória a Deus, ou talvez você não vai dar glória a Deus por isso, porque o apóstolo Paulo, ele vai dizer: tu precisa estar pronto para, aleluia, suportar o sofrimento como um bom soldado de Cristo. E aqui eu sei que é difícil dar glória a Deus, e aleluia que você glorificou, mas o apóstolo Paulo está dizendo: varão, você não precisa se preparar para ser aplaudido, você não precisa se preparar para o seu nome estar em evidência, não. Você se prepare para suportar o sofrimento. Isso é difícil, porque não é o que nós queremos ouvir.
Nós queremos estar preparados para receber a bênção que Deus nos prometeu. Nós queremos estar preparados para viver as promessas de Deus na nossa vida. Só que Deus te trouxe hoje para te dizer que ser soldado do reino não é coisa fácil. Você precisa estar pronto para suportar as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Eu não estou pregando nesta noite para uma igreja que nós vemos em muitos lugares que só querem servir a Deus por conveniência. Quando Ele faz aquilo que eu quero, tá bom. Quando Ele me alegra, tá legal. Quando eu recebo as bênçãos, eu sou fiel. Mas aí Deus fecha a porta, eu abandono. Mas aí Deus aperta um pouco o caldo, aleluia, eu já não quero mais saber de igreja. Não estou pregando para uma igreja de mimimi, que quer colocar Deus contra uma parede, quando as coisas não estão do jeito que ela quer. Eu vim para pregar para uma igreja que entende que servir a Deus é estar em um campo de batalha. E se você entende que você é um soldado, hoje Deus te trouxe para te lembrar: suporta as aflições, porque eu estou contigo. Oh meu Deus, eu estou sentindo Ele aqui. Só você sabe a guerra que você enfrenta, só você sabe as batalhas que você tem lutado. Mas hoje Deus te trouxe para te colocar de pé e te dizer: eu sei que você está carregando marcas, eu sei que tem cicatrizes sendo geradas na tua vida. Eu sei que essas marcas, quando você olha, dá vontade de chorar, dá vontade de desistir. Mas escute uma coisa, porque a marca de um soldado, aleluia, não é as suas vitórias. A marca do soldado é a cicatriz. Porque quando alguém olha para a cicatriz, ele se lembra: tem a cicatriz, mas não morreu. Tem a cicatriz, mas não parou. Tem a cicatriz, mas continua dando glória, dando aleluia, adorando a Jesus, servindo a Ele. Eu estou pregando para você, soldado. Eu estou pregando para você que não veio para o parque de diversões, você que não quer o oba-oba do ministério que nós vemos nos dias de hoje, onde tudo é bênção, tudo é vitória. Eu estou pregando para uma igreja que é madura na fé e entende: o mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E eu quero declarar para a tua vida: você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer. Oh meu Deus, se preocupa não, porque eu sou pentecostal e eu vim para dar lugar. Eu não estou pregando para quem desiste no meio da guerra. Hoje Deus está te lembrando: esteja pronto para continuar suportando as guerras que você tem enfrentado, porque o bom soldado sabe que os dias difíceis virão, mas ele não recua diante do fogo cruzado, ele não retrocede. Jesus, eu não vim pregar para quem vai desistir, porque Deus apertou a guerra. Nós vemos muita pessoa que só serve quando tudo vai bem, mas Deus está dizendo: você precisa entender que nem tudo é flores. Evangelho é coisa séria. E eu poderia vir aqui pregar para você, dar glória a Deus, falar em língua, rodopiar num pé só, profetizar bênção, vitória, seria muito bom. Mas Deus me trouxe hoje com a responsabilidade de nos lembrar que mesmo em meio à guerra Ele não nos desampara. Mesmo em meio à guerra Ele está ao nosso lado. Mesmo em meio à guerra Ele segura as nossas mãos. Mesmo em meio à guerra Ele nos garante a vitória. O apóstolo Paulo, ele está dizendo: meu filho, se prepara para suportar o sofrimento que virá, como um bom soldado de Jesus Cristo. E aqui é interessante, porque quando o apóstolo Paulo ele escreve isso, a realidade daquela época já era uma realidade muito difícil. Alguns livros dos historiadores vão dizer que naquela época estavam matando tantos homens cristãos, mulheres, crianças cristãos, que já não tinham mais cruz para que eles fossem pendurados. A história vai dizer que neste período
Eles estavam colocando fogo em cristãos ainda vivos no meio de praças públicas, no meio da cidade, para que a fé deles fosse parada. Só que o apóstolo Paulo está dizendo, dentro de uma prisão escura, sabendo que vai ser morto, Paulo está dizendo: meu filho, suporta, aguenta firme. Não é que nem hoje, que se alguém pisou no meu dedinho, eu quero sair da igreja, não. Tinha gente sendo queimada, tinha gente sendo levada para lugares para ser motivo de chacota, para ser comido por animais ainda vivos. Estava sendo uma situação onde muitos iriam correr, fugir, se esconder, negar a fé. Mas o apóstolo está dizendo para nós nesta noite: não sei qual é a guerra que você vai enfrentar por servir ao Senhor, mas permaneça firme nele, suportando os sofrimentos como um bom soldado. Se você entende que você é um soldado, Timóteo, você tem que entender que ninguém que milita, que está em serviço, se embaraça com os negócios desta vida. E isso aqui está dentro da temática da campanha que nós estamos inseridos. Porque o apóstolo Paulo, ele está dizendo para Timóteo, para nós, que nós somos um soldado, que nós precisamos nos fortalecer em Cristo, que nós precisamos estar dispostos a suportar as aflições desta vida presente. Só que aí agora ele vai dizer para nós: porém, se você é verdadeiramente um soldado, você não pode se embaraçar, você não pode perder o foco do alvo, você não pode se distrair. Sabe por que eu vejo jovens aqui, adolescentes, olhe para mim. Hoje o diabo, ele já não quer mais nos jogar fora da igreja. Hoje o diabo, ele quer nos fazer estar dentro da igreja, mas longe de Deus. Sabe como? Distraídos. Não precisa me responder, mas nós cantamos dizendo: se eu não te ouvir eu morro, se eu não te ouvir eu pereço. Mas a pergunta para você, para fazer para si mesmo hoje é: você leu a Bíblia hoje? Faz quanto tempo que você não abre a palavra de Deus para ouvir Ele falar contigo? Porque cantar que se eu não escuto Ele eu vou morrer é muito fácil. Mas se deixar, nós passamos dias e dias sem renunciar à rede social para abrir a Bíblia e meditar na palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é o próprio Deus falando conosco. Então o apóstolo está dizendo: filho, você não pode se embaraçar, você não pode se distrair, porque o diabo, ele quer distrair a igreja. A gente acha que estar nos cultos está muito bom, a campanha vai acabar, eu não faltei nenhuma, tá legal. Estamos falando de renúncia, renúncia, renúncia. Só que eu não separo o tempo de qualidade na presença de Deus na minha casa. Eu só sirvo Ele quando eu estou aqui dentro. E eu não estou falando de você sair para fora, se embriagar, se drogar, se prostituir, não. Eu estou falando de ter tempo de sentar na sua cadeira, na sua cama, abrir a Bíblia, dobrar o seu joelho e falar: Deus, eu estou aqui. Eu não tenho palavra, mas eu estou agora, aleluia, renunciando tudo que o mundo me oferece para buscar a tua face, a tua presença, o teu Espírito Santo na minha vida. Sabe qual é o problema? Nós temos tanta facilidade, nós temos a rede social, a internet, mas nós preferimos ficar rolando TikTok, vendo vídeo aleatório que nada nos edificam. Por quê? Porque isso satisfaz o nosso eu, a nossa carne, é prazeroso, é agradável. E aí, se é para ler a Bíblia 5 minutos, já estou com sono, vou dormir, eu não consigo, eu me distraio. Mas Jesus está dizendo: não dá mais para ficar embaraçado com as distrações desta vida, não dá mais para ficar embaraçado com os prazeres deste mundo, não dá mais. A Bíblia diz que Neemias está construindo muros para proteger Jerusalém, que havia sido destruída. E aparece para ele alguns homens, e esses homens
aleluia, vão dizer: ei Neemias, capítulo 6, se não me falha a memória, do livro de Neemias, desce daí e vem ter conosco. A Bíblia diz que Neemias escreve assim, ó: mas eles planejavam me fazer mal. Eles dizem: Neemias, desce, vamos para a região de Ono, vamos ali bater um papo, na linguagem de hoje, vamos ali conversar, Neemias, desce dessa construção que você está fazendo, porque Deus te colocou aí, vem com nós. E aí Neemias diz: mas eles me planejavam fazer mal. E aí ele diz assim, ó: mas eu respondi a eles, porque eu pararia esta grande obra para ir com vocês, porque eu estou em uma grande obra, e a verdade é, eu não posso parar. Sabe o que está acontecendo aqui? Os homens usados pelo inimigo estão dizendo: Neemias, você está numa construção que Deus te colocou aí, só que vem para cá, vamos se distrair um pouco, vamos descer do que você está construindo. Sabe por quê? O diabo quer nos fazer deixar de se distrair da construção daquilo que nós estamos construindo em Deus, porque se nós abrir uma brecha para entrar, é muito mais fácil destruir do que construir. Eu vou de novo: é muito fácil o diabo destruir tudo que você está construindo na presença de Deus, do que o processo da construção. Hoje Deus te trouxe para dizer: fique vigilante, fique em alerta, porque não dá tempo de ficar distraído. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida. O soldado não tem como ele estar no meio de uma guerra cheio de bagagem, cheio de bolsa, cheio de coisas. Não, é arma na mão, olhar atento e pronto para a guerra. Aí o apóstolo Paulo está dizendo: você não pode se embaraçar, não tem como você ser distraído, e não tem como você, aleluia, carregar bagagem que é desnecessária, porque se você carregar bagagem desnecessária, você não vai conseguir concluir essa batalha, essa guerra. Sabe o que Deus está dizendo? Nós precisamos nos livrar dessas bagagens do mundo. Precisamos nos desprender da rede social. Não pode usar, não é isso que eu estou dizendo, mas não temos equilíbrio. Nós nos entregamos muito fácil àquilo que não agrada a Deus, e nada para aquilo que é alegre a Ele. Nós precisamos ter equilíbrio. Eu aprendi com o meu pastor, onde eu congrego ali, ele me disse: João, tudo tem que ter equilíbrio, porque se eu for muito crente, eu sou radical, não está certo. Mas se eu for muito liberal também, que tudo pode, aí eu estou sendo radical para o lado contrário também, não está. Então é equilíbrio. Eu tenho que saber o tempo que eu entrego a Deus, e também saber o tempo que eu me faço os afazeres, ou tenho um tempo para mim mesmo. O apóstolo Paulo, ele está dizendo isso. Você é um soldado e você precisa estar em alerta. Você não pode se embaraçar. Sabe por que eu estou pregando para você e dizendo isso? Porque na verdade é que Deus, ele não mudou, ele é o mesmo. E há uma glória do céu que está liberada para toda a igreja, e sempre esteve. Só que nós olhamos os pastores, como o pastor que está aqui com certeza é mais velho do que eu, porque eu sou novinho, apesar de não parecer, estou na casa dos 20 anos ainda. Só que nós olhamos para esses irmãos um pouco mais antigos. Eu lembro das campanhas de oração que meus pais participavam em lares. Nós vimos o poder de Deus cair, nós vimos a glória de Deus se manifestar. E aí eu comecei a orar a Deus: por que eu não consigo viver o que eles viviam naquela época? Porque nós não vemos mais milagres, porque nós não vemos mais batismo com o Espírito Santo, porque nós não vemos mais a mão de Deus se manifestar de maneira palpável no meio da igreja. E aí sabe o que é que Deus gritou na minha alma para dizer? É que muitas das vezes nós estamos cheios de bagagem mundana, cheios de distrações da terra, cheios de coisas deste mundo, que nós não conseguimos suportar também o peso da glória que Deus quer derramar na igreja. Nós não conseguimos suportar aquilo que Deus vai entregar, porque o nosso objetivo está em outros lugares. Nossos olhos estão focados e estão deixando como primazia outras coisas. Mas hoje Deus nos trouxe
trouxe aqui para dizer, aleluia, que aqueles que carregam o peso das bagagens do mundo não suportarão o poder de Deus que se manifestará na igreja. Mas para nós que estamos aqui, há um peso de glória que será derramado na nossa vida. Eu vou repetir isso aqui, porque vocês estão em campanha, e a campanha é renúncia, se afastar daquilo que afasta de Deus. E se nós estamos dispostos a renunciar, eu estou liberando para a tua vida, nada vai impedir o peso da glória que Deus vai derramar sobre a tua vida. Sabe o que é a glória de Deus? É a manifestação do poder de Deus de maneira palpável. Eu li um livro alguns dias atrás, até meses, mas eu li por 2 vezes, porque tinha um capítulo neste livro que falava assim, aleluia, a presença de Deus não é suficiente. Sabe por que a presença de Deus não é suficiente? É porque Deus não tem só isso. A presença de Deus é quando num louvor as lágrimas rolam, nós nos sentimos abraçados. Só que aí no livro diz assim, porque o que Deus tem para derramar é a plenitude da sua glória, é a sua glória e o seu poder de maneira completa. E o que é pregador? A glória de Deus de maneira plena, de maneira completa. A glória de Deus é quando a glória se manifesta de maneira tão poderosa que o nosso corpo físico não aguenta ficar de pé. A Bíblia diz no livro das Crônicas de Israel que quando a glória de Deus desceu sobre a igreja na inauguração do templo de Salomão, foi tão grande o poder de Deus que quem estava fora não entrava, quem estava dentro não saía. Os sacerdotes não conseguiam se pôr de pé por causa do poder de Deus que estava manifestado no meio daquele povo. Sabe o que eu vim pregar para esta igreja que decidiu renunciar? O poder da glória de Deus vai se manifestar na tua vida por causa da tua renúncia. O poder de Deus, a glória de Deus é a manifestação física daquilo que Deus pode fazer. Eu estou liberando para esta igreja que Deus vai voltar a curar aqui dentro, Deus vai voltar a batizar com o Espírito Santo aqui dentro, Deus vai fazer a manifestação de maneira física e visível acontecer no meio deste povo, porque a glória de Deus será real neste ambiente. Alguém acredita nisso? Diga glória a Deus, diga aleluia, porque Deus vai bradar aqui. Não é porque o João está falando, mas é porque vocês se posicionaram em algo que realmente é necessário. Renúncia. Nós vamos em alguns lugares, nós vemos muitas campanhas, mas normalmente a campanha é daquilo que eu preciso ou daquilo que eu quero. Só que eu estou diante de uma igreja que decidiu renunciar. E renunciar é você se abster, se afastar, deixar aquilo que muitas das vezes alegra a tua alma, ou melhor, alegra a tua carne, alegra a tua própria vontade. Posso te fazer uma pergunta? Você está realmente disposto a se afastar daquilo que não agrada a Deus? Porque tudo na teoria é muito lindo, o negócio é na prática, porque eu vou embora, o pastor vai embora, só que vai ficar você e Deus te vendo. Hoje Deus ele está te convocando a se dedicar um pouco mais para Ele. Se você passa 5 horas no celular, em coisas aleatórias, tenta diminuir essas 5 horas, passa 2, fica 3, lendo a Bíblia, orando, cantando louvores, se separando para Deus. Hoje Deus ele está dizendo, você está disposto a renunciar? Porque se nós estivermos dispostos a renunciar de verdade, eu tenho certeza que você vai viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Não é o Deus que o meu pai servia, que o pastor, eu tenho certeza que tem experiências extraordinárias para contar, servia, que era outro. Não, fomos nós que mudamos. E aí Jesus está dizendo, eu sou o mesmo para fazer o sobrenatural acontecer. Eu sou o mesmo para fazer o impossível ser realidade na sua vida. Mas eu quero um pouco mais de você. Mas eu quero uma entrega um pouco maior de você. E quando nós renunciamos, o apóstolo Paulo ele termina dizendo no versos que lemos, e eu termino aqui,
Ele diz: ninguém se embaraça com os negócios dessa vida. Por quê? Porque ele quer agradar aquele que o escolheu para ser soldado. Diga amém. Para saber se você está comigo, se você não dormiu. Quem entende que é um soldado de Jesus, quem entende que precisa renunciar, ele precisa entender que a sua renúncia não é para o teu pastor ver. A tua entrega de oração não é para os irmãos olhar e falar: ó, como esse irmão ora, com fervor, 2 horas de joelho dobrado, glória a Deus por isso. O apóstolo Paulo está dizendo: esteja disposto a suportar as guerras como um bom soldado. Não se embarace com as coisas desta vida, com o desejo, a fim de agradar quem te alistou. Quem te alistou para a guerra? Diga Jesus. Diga Jesus. Foi Jesus que te alistou. E é a Ele que você tem que agradar. É Ele que tem que ser glorificado na sua vida. É Jesus que tem que ser exaltado diante da tua história. Porque o nosso objetivo não é agradar uma plateia, não é agradar a pessoas. O nosso desejo tem que ser ter a aprovação do exército, do general do exército, aleluia, que é o Senhor Jesus Cristo. Sabe o que meu pastor ele prega para nós lá na congregação? E ele diz: filhos, se eu sair daqui, alguém quiser ir atrás de mim, eu falei como pastor. Porque se eu sair daqui, lá no ministério do Belém Várzea, tem um rodízio de pastores, fica cerca de 3 anos, 2, alguns 5, um pouquinho mais, mas daqui a pouco já troca, vem outro. E às vezes o pastor sai e vai 15, 20, 10 famílias junto. Aí o pastor, ele vive repetindo isso: se eu, quando sair daqui, alguém quiser ir atrás de mim, eu falei. Porque não é a mim que vocês têm que se apegar. Eu tenho que sair daqui e vocês continuar apaixonados por Jesus. Eu vim pregar para você dizendo que você não tem que gostar da minha pregação, do que eu te entreguei, porque quem me entregou o recado foi Deus, eu só sou o porta-voz. Eu vim dizer, mas você precisa se apegar em Cristo Jesus. O meu nome você não precisa lembrar, da onde eu vim você não precisa saber, mas eu preciso que você saia daqui dizendo: eu preciso ser melhor para Jesus, eu preciso estar mais perto de Jesus, eu preciso me fortalecer na graça que há em Cristo Jesus, porque só Ele vai nos dar vitória. Eu termino aqui. O desejo do soldado é agradar aquele que o escolheu para ser soldado. Por isso ele renuncia, por isso ele não se embaraça. Por gentileza, se coloque de pé, a gente vamos orar. O desejo do soldado de Deus é agradar ao Senhor. É por isso que ele renuncia, é por isso que ele não se embaraça, não se distrai. Mas ele está no culto, ele lê a Bíblia, ele ora, ele jejua, se consagra. Ele não tem palavras torpes nos seus lábios. Ele não vive falando palavrões da vida alheia e etc. Você sabe aquilo que desagrada ao Senhor. E hoje Deus ele nos trouxe para nos lembrar isso. Porque os dias estão passando e parece que está tudo muito bom, muito fácil, muito tranquilo. Parece que nós estamos num parque de diversão, onde somente ir na igreja já está de bom tamanho. Mas hoje Jesus te trouxe para te lembrar que você está em uma guerra, em uma batalha, em uma luta. E se você virar as costas para o seu general que é Cristo, Ele não tem responsabilidade de proteger você. Mas quando nós dedicamos olhar para Ele, Ele estará conosco em todas as situações que nós enfrentarmos. Eu estou pregando para a gente que enfrenta lutas, provações, guerras. Só você sabe a situação que você se encontra. Mas o que Jesus me trouxe para dizer para você é: permaneça firme, permaneça fiel, porque vai valer a pena.
Há uma promessa daqueles que se dispõem a servir a Cristo, e essa promessa vai se cumprir. O pastor já disse, mas eu vou tornar a dizer. A promessa que nós mais como igreja aguardamos de se cumprir na nossa história é a promessa do último toque da trombeta, o alarido no céu soar, e nós fomos levados até a eternidade para reinar com Ele para todo sempre. É essa promessa que você precisa se apegar. É por isso que a renúncia não é para conquistar aqui na terra, a renúncia é para conquistar lá no céu, na eternidade. Eu não vim pregar para quem quer as coisas da terra somente, eu vim pregar para quem quer viver no céu por toda a eternidade. Se você estiver aqui, eu quero orar com você, e nessa oração o nosso pedido vai ser: Deus nos ajude a se afastar dos prazeres do mundo, a renunciar às vontades da carne e a ser cidadãos que irão morar nas dimensões celestiais. Você pode orar assim comigo? Você tem, aleluia, coragem de declarar isso para Deus? Eu quero te convidar a fechar os teus olhos aí aonde você está mesmo e dizer: Deus, eu quero ser melhor na tua presença, eu quero me posicionar como um soldado no campo de batalha. Você pode abrir a sua boca para declarar isso ao Senhor. Diga: Deus, eu ouvi a tua palavra, e a tua palavra diz que o Senhor me alistou para uma grande guerra. Diga para Deus: diga: Deus, eu sei que na força do meu braço eu não posso vencer o meu inimigo, mas eu estou aqui dizendo: Deus, eu quero me fortalecer na tua presença. Eu quero ouvir você orando, eu quero ouvir você declarando a Deus que você precisa dele, que você depende dele, porque é ele que vai te dar vitória. Se nós lutarmos com a força do nosso braço, nós vamos ser derrotados. Se nós enfrentarmos com a nossa sabedoria humana, nós vamos passar vergonha. Mas se tiver alguém que está disposto a viver na dependência do Espírito Santo, eu quero ouvir você orando e declarando isso ao Senhor. Deixa eu ver se a igreja pode orar, deixa eu ver se a igreja pode clamar a Deus. Eu quero ouvir a sua voz em oração, porque uma das ferramentas que traz, aleluia, a resposta de Deus para o crente é a oração. Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, escreveu dizendo: clame a mim e responder-te-ei. O crente que ora é o crente que tem resposta. Por isso eu quero ouvir você orar, porque enquanto você ora, eu tenho certeza, Deus irá responder a tua petição nesta noite. Alabarachanda calabanúcia, que de probe na calamarraia, alauide que lebrove ne calamanuci comanassarai. Oh meu Deus, eu te adoro, Senhor, eu te agradeço, porque a tua palavra foi pregada na noite deste dia. Bendito Espírito Santo, meu amigo, eu te peço, fala de maneira mais compreensiva, meu Deus, no coração da tua igreja. Deus, traga a compreensão daquilo que o Senhor instruiu a nossa vida, a nossa alma nesta noite. Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, quebra as barreiras, quebra os impedimentos que quer tirar, ó Deus querido, a tua palavra do nosso coração, mas que a tua palavra nesta noite possa alcançar, ó Deus, e encontrar os corações como uma terra boa, uma terra fértil, a fim, ó Deus querido, de que a palavra faça efeito, gere frutos e dê resultados, ó Deus, para a glória do teu nome, resultados, ó Deus, que irão nos sustentar na fé, resultados, ó Deus, que nos trarão firmeza no momento da aflição. Meu Deus, que a tua palavra possa nos dar raízes que nos preparam para suportar a guerra. Nesta noite, ó Deus, o Senhor falou ao meu coração para entregar para esta igreja um alerta de que nós somos soldados do reino celestial. Meu Deus, que nós possamos sair daqui meu Deus, posicionados, ó Pai, que nós possamos sair daqui, ó Deus, sustentados por esta certeza: somos soldados do Evangelho e o Senhor é o nosso general. Meu Deus, eu sei que o Senhor não perde batalha, muito menos perderá a guerra. Coloque esta convicção
coração, no meu coração, no coração, ó Deus, da tua noiva. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, eu sei que o Senhor é aquele que está com os ouvidos atentos à oração do teu povo, e em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós estamos renunciando nesta hora a vontade da carne, a vontade humana e a vontade do diabo, para buscar a tua face em oração, para clamar ao nome de Jesus, para buscar a tua presença gloriosa. E por causa disso eu te peço, ó Deus, tira toda a marra infernal, tira toda a barreira do inimigo, meu Deus, tira tudo aquilo que quer calar a nossa voz, arranca, Jesus, meu Pai, tudo aquilo que quer calar a oração da igreja. Meu Deus, eu dou uma ordem em nome de Jesus Cristo a toda entidade infernal, a todo demônio que quer tirar, ó Deus, a oração e o louvor genuíno dos lábios da tua noiva. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu profetizo que esta igreja viverá o poder de Deus de maneira gloriosa, de maneira pleno, completo, em sua totalidade. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, fique conosco nesta noite. Receba, ó Deus, a nossa palavra de oração. Nos fortalece na guerra, nos fortalece, ó Deus querido, nesta peleja. Nos ajude a ser fiel, nos ajude a renunciar todo o mal, nos ajude a não se embaraçar, ó Pai querido, com as coisas desta vida, e agradar ao Senhor a cada dia mais. Esta é a minha oração, este é o meu pedido, e a igreja viva que acredita, diga amém. Glória a Jesus. Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. Nós não fomos chamados para ser telespectadores. Você está alistado para ser um soldado de Deus. Se posicione nesta guerra, porque Deus está contando com você. A nossa guerra só será vencida através do jejum, da oração e da vigilância. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia. Quem recebeu essa palavra, igreja? Palavra abençoada, né? Coloca ela dentro do teu coração e pratica, igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos estar orando e vamos estar encerrando o culto nessa noite. Senhor Deus Pai, poderoso Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado pelas saudações, obrigado pelo louvor. Obrigado, papai, mas principalmente obrigado pela tua presença nesse lugar. Nada disso seria possível, Pai. Nada disso valeria a pena se o Senhor não estivesse aqui. Então, obrigado, papai, pelo Senhor estar conosco nessa noite. Mas eu venho aqui, Senhor, te pedir nesse momento que o Senhor, papai querido, nos conduza para a nossa casa, que o Senhor nos leve, Pai, e que o Senhor afaste o mal, a inveja, o olho grande, e que o Senhor afaste todo espírito maligno, papai, em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus Pai, que o poder, a graça, que a autoridade do Espírito Santo esteja com toda a igreja. Todos dizem: tudo posso, operando Deus. Ninguém está encerrado, vai em paz em nome de Jesus.